E o tema que eu enviei, até a Adriane perguntou qual que era o tema, né, que eu iria enviar. E era esse dali, um Deus de confusão. Na hora a Adriane me disse, né, tu quer arrumar confusão com a igreja, né? Porque realmente, né, o que nos vem à mente, né, quando a gente lê a primeira coisa, né? Deus não é um Deus de confusão, né? Mas se a gente for parar para procurar e ler, esse versículo é específico para um momento na igreja, né, onde não deve haver a confusão. Agora, a gente lendo a Bíblia ali, as histórias, o Novo, o Velho Testamento, a gente encontra muita bagunça ali, boa, uma confusão boa, né? Um exemplo, no Egito, que é a parte mais conhecida, né? As pragas do Egito. Será que não aconteceu uma confusão naquele período, né? Naquele momento, e gafanhotos, e chuva, e o mar enchendo de sangue, né? Então, que a gente possa estar atento. Outra coisa que aconteceu, se a gente for parar para pensar com Jonas, que Deus mandou ele dar um recado para Nínive, que ele ia exterminar com aquela cidade, pois Deus não estava se agradando com aquela cidade. Jonas, conhecendo Deus, sabendo do amor de Deus, ele pensou, não, Deus não vai acabar com essa cidade, porque Deus é um Deus de amor. Então Jonas se recusou aí. E a gente sabe a história, o que aconteceu, que foi engolido até por uma baleia e levado até Nínive, para dar o recado. Jonas, ainda contrariado, obedeceu a Deus. E falou, pregou naquela cidade, dizendo que Deus ia acabar com todos eles, porque eles estavam desobedecendo. Nisso Deus veio a Jonas e disse, não vou matar ninguém. Olha só, estão tudo arrependidos, né? Então, se colocando no lugar de Jonas, né? Olha a confusão que tu fez, me trouxe até aqui. Eu sabia que tu não ia fazer, eu disse, tu me botou numa baleia, o peixe grande, né? Me trouxe até aqui, eu fiz o que tu mandou, e agora que cara que eu fico? Eu falei que todo mundo vai morrer, ninguém vai morrer. E Deus ainda ensina ele ali o porquê que ele não deveria ter ficado bravo. Então, olha a confusão que gerou ali também, né? E por último, alguém já viu, seja na história, no tempo de escola, alguma vez que o calendário zerou? Eu sei de uma vez, que foi quando Jesus veio à Terra. Então nós temos o calendário hoje, né? Vivemos no ano 2024, depois de Cristo. Então tivemos um período até Cristo e outro depois de Cristo. Pensa se não deu uma confusão bonita para ele zerar o calendário e começar de novo. Não, isso aqui vamos começar do zero, né? A gente teve Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, pandemia, teve tanta coisa, nunca foi zerado o calendário. Mas quando Jesus veio, zerou. Então, meu Deus é um Deus que cria uma confusão, mas para mostrar quem Ele é. A palavra está em Atos 9, 21. Vamos nos colocar em pé. Aqui eu não sei se eu vou alcançar. Estava no pequenininho. Ficou bom. Eu vou ler aqui. Atos 9, 21. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Podem sentar-nos. Aqui então, a gente vai estar falando sobre Paulo. É sobre Paulo que fala nessa passagem. Muita gente vê dizer que quer ser igual a Paulo, né? Por que a gente quer ser igual a Paulo?
porque a gente já ouviu dizer que Paulo foi o que mais difundiu a palavra do Senhor, que mais espalhou o evangelho pelo mundo. Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, de 27. Então ele escreveu praticamente a metade da Bíblia do Novo Testamento. Então pensa quem que não foi esse cara, né? E quem que foi ele? Ele era um soldado romano, perseguidor cruel dos cristãos e o terror da igreja. Ele perseguia, ele entregava, ele deixava a morte. Estevão morreu no período de Paulo, foram entregues as vestes dele. Paulo concordou com a morte. E a partir dali, agora eu vou ler desde o versículo 1. Vocês podem ficar sentados. Então vamos prestar atenção na passagem como uma historinha mesmo, né, para a gente conseguir entender o que aconteceu naquele período. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns no caminho, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Então, após a morte de Estevão, não sei o que se passou com Saulo, antes de virar Paulo, ele ficou com um rancor ali, ele foi aos sacerdotes pedir cartas, ele queria seguir os cristãos aonde eles fossem, e queria exterminar com todos, prender todos. Então ele pediu uma carta para ir até Damasco, perseguir eles e prender. Mas seguindo ele viagem, e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Então, para a gente ver que não foi só Paulo que ouviu a voz, foi uma voz audível, todos que estavam ali ouviram. Saulo não viu, pois ele caiu, foi cegado na hora. Mas os que estavam com ele também não viram. Então eles puderam ouvir a voz, a mesma que Paulo ouviu, mas eles não viram ninguém. Então ele não poderia dizer que foi algo da cabeça dele. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. Agora pensa aquele matador, né? O cruelzão ali, sendo levado pela mãozinha para Damasco, sem poder enxergar, sem poder ser guiado por ele mesmo. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi falar acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então a fama de Paulo já estava lá na cidade. Ele era conhecido por isso. Deus mandou Ananias orar por Saulo, falando de Jesus. Saulo que estava chegando na cidade para prender eles. E eles já sabiam, pois ouviam falar de tudo que ele já tinha feito. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios
e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Pensa o que Ananias não estava sentindo naquele momento, saber que o matador está na frente dele, de repente esperando, eu vou falar Jesus, ele vai me dar uma facada aqui, né? A gente se colocar, né, trazer a história para o momento, né? Era isso que estava acontecendo na época. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho do Deus. Aí é o que a gente leu, o versículo da palavra, né? Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes. Aí deu uma confusão, né? Pensa, tá vindo um perseguidor aqui para calar a igreja, para perseguir a igreja, para prender quem falasse em Jesus. E daí imagina nós, hoje tem culto, chega aqui, tá aquele soldado aqui. Pensa o choque. Não, esse cara é o que prendeu todo mundo em Porto Alegre, que matou quem falava de Jesus. O que ele está fazendo aqui? Vamos fugir. Ele veio matar nós. E esse cara está ali pregando Jesus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo. Então, olha o que aconteceu. Tanto era a desconfiança, tanto era a confusão, que mesmo ele pregando sobre Jesus, eles estavam lá no cantinho. Vamos pegar e vamos matar. Ele está tramando alguma coisa. Acho que ele está querendo reunir todo mundo aqui, vai fechar as portas e vai fazer a chacina. Era de se pensar, não era? Tanto que pensaram, tentaram matar ele, né? Então essa é a confusão que eu quis trazer dessa passagem. Ele era implacável na perseguição à igreja, tanto que a fama dele chegou antes dele. Ele era conhecido por isso. Pegou cartas para seguir para outras cidades. Ele não ficou contente só em Jerusalém. Ele queria acabar em todas as cidades com os cristãos. Damasco, então, onde ele chegou, que era o destino final dele, que era onde ele ia fazer a festa, ele chegou pregando de Deus, pregando sobre que Jesus era o Filho de Deus. Então, trazendo, né, para nós, Saulo, o que aconteceu de Saulo para Paulo? Por que a gente diz, então, que quer ser parecido com ele, né? É por causa da conversão dele. É porque ele parou de matar, de perseguir os cristãos, mas ele não só parou. Muitos se converteram e pararam com a perseguição. Hoje nós aqui, né, a gente se converte, às vezes para de fumar, para de beber, para de ouvir tal música, para de ir numa festa, né? Mas acho que não é só isso, não basta a gente parar de fazer o que é errado. Saulo parou de perseguir a igreja, virou Paulo. E como Paulo, ele defendeu os cristãos. Ele morreu pelos cristãos, ele defendeu, ele pregou a palavra. Então que a gente possa procurar em nós. Qual que é a nossa fama hoje? Vamos se perguntando aí, por enquanto que eu dou mais um golinho na água. De repente é o preguiçoso? A gente é conhecido como preguiçoso?
o fofoqueiro, o mentiroso. Qual que é a nossa fama? O brigão, o que fala palavrão? Então não basta a gente, me converti, agora eu vou parar com isso. Mas não basta parar. A gente tem que causar confusão naqueles que nos conhecem, nos nossos familiares. Então, se essa fama está chegando e eu sei, eu vou virar isso. Para que ali na frente eu escute alguém dizendo: não, mas espera aí, o Wellington era o preguiçoso, aquele que só queria ficar na boa, só em casa, só curtindo. Agora o cara está trabalhando, ouvi dizer que está estudando, parece que está trabalhando em ação social, é muita coisa pro cara. Ele é o preguiçoso. E ainda está ensinando como a preguiça faz mal pra gente, dando curso já. Então a gente tem que trazer essa confusão para as pessoas, deles não acreditarem. Não pode ser o mesmo, eu vou lá ver o que aconteceu. O mentiroso, não basta a gente parar de mentir, não basta a gente parar de fazer fofoca, a gente tem que defender o correto. Viu alguém mentindo? Corrige. Ó, irmão, tá fazendo errado, não pode ser, eu sei que é mentira. Fofoca, não quero saber, não vai acrescentar em nada, eu não quero ouvir. Então é mais do que parar de fazer o que é errado. A gente tem que defender o que é correto. Eu vou trazer um testemunho aqui, não sou de dar testemunho assim, né, mas como se enquadra nessa palavra. Eu tive um relacionamento eu fui casado por 7 anos, um relacionamento de 14 anos. E passou um momento, eu pensei, não, me divorciei, pensei, eu não quero mais saber de casamento. Isso aqui nunca mais. Não fazia mais sentido casamento, casar, família. Depois eu pensei, não, eu vou bagunçar também um pouco, vou incomodar agora um pouco. E incomodei, não queria saber mais de coisa séria. Voltei para a igreja, estava afastado da igreja por muitos anos. Então, conheci a Adrine nesse período. Trouxe ela para a igreja, era ali perto do shopping, né? Pro outro lado da RS. Matriculei a gente no curso Casados para Sempre, para ver, né? O que é um casamento então, né? Vamos fazer um curso, né? Porque a gente sempre casa porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que casar, mas a gente não sabe o que é casar. A gente viu o casamento dos pais, dos avós, né? Mas a gente não estuda isso. A gente estuda para poder trabalhar, para poder dirigir, mas para poder casar a gente só casa. Fizemos o curso. Na formatura eu pedi a Adrine em casamento. No fim falei para o pastor Jonas, esse curso é demais, deveria ter na escola. Todo mundo deveria fazer esse curso, antes de poder casar. O pastor falou assim, então por que vocês não entram como líder em treinamento? Façam o curso como líder em treinamento, depois vocês podem abrir turma e vocês mesmos espalhar, né? Aí eu lembrei o pastor Jonas do meu histórico. Falei, pastor, eu já me divorciei, né? Eu estou casando agora, mas é o meu segundo casamento. E o senhor lembra das nossas conversas, né? Todos aqueles argumentos que eu lhe trouxe, o porquê que eu não casaria novamente. Por que não existiria mais casamento para mim. E daí o pastor Jonas falou que não seríamos nós seríamos um instrumento. Deus que faria ou deixaria de fazer. Então hoje eu vejo isso. Que assim como Paulo. Não vou deixar Paulo falar de Deus porque Paulo perseguia os cristãos. Não, se Deus quer, ele vai falar. Então que nosso histórico não nos atrapalhe. Eu não sei se vocês perceberam, se as cadeiras estão igual sempre estiveram. Estão ou não? Estão? Que bom. Porque nós desarrumamos tudo ontem. Teve formatura dos Casados para Sempre. Depois arrumamos tudo de novo.
E nós puxava para cá e puxava para lá, e isso aqui tá diferente, o pessoal vai xingar nós. Mas que bom, se não notaram, tá parecido então. Ontem a gente teve a nossa terceira turma de Casados para Sempre aqui se formando. Então, como que eu li essa passagem de Paulo? Me colocando no lugar, porque eu ouvi isso. Quando eu entrei para a igreja, né? O Wellington na igreja, não. Esse daí não. Vai lá só atrapalhar. Brincar, incomodar. Mas passou o tempo e o pessoal viu que realmente estava na igreja. Aí depois, não. Tá, mas o Wellington vai casar de novo? Mas não, ele não vai casar de novo. É mentira. Não pode ser, ele não vai casar de novo. Com certeza não é. Deve ser mentira, deve ser história. Vamos matar ele. Não, mas espera aí, o Wellington agora vai dar curso para casados. O cara não se separou do casamento dele. O que ele vai falar para o casado? Não faz sentido. É uma confusão para quem nos conhece. Não faz sentido nenhum. Teve gente, conhecidos nossos, vindo na formatura, convidados, para ver o Wellington ali em cima, apresentando seus alunos, seus irmãos em Cristo, né? E comprovando que é verdade. Então, a fama vai mudando. A gente tem que usar isso para confundir. Então, se a gente tem algum histórico ruim, vamos aproveitar isso. É a nossa oportunidade, é a nossa chance. Não é algo ruim, porque nós estamos aqui hoje. Nós já aprendemos, não estamos fazendo mais. Ou vamos corrigir. Era até que horas que era para falar, irmão? Não? Tá. Então, se Deus te chamou, vai. Não te prenda ao teu histórico. Deus sabe o que está fazendo. É só a gente ver o que Ele fez aqui. Eu vou falar um pouquinho de Zaqueu, então, já que tem um tempinho ali, né? Não chegou nas 9 ainda, acho que até 9 e pouquinho. É? Então, vamos falar um pouquinho de Zaqueu. Porque a gente canta de Zaqueu, que a gente quer ser como Zaqueu, né? E daí isso me lembrou de Zaqueu. Por que a gente quer ser como Zaqueu? Ele era conhecido como explorador. E a gente quer ser igual a Zaqueu. Por quê? É a mesma explicação do porquê que a gente quer ser parecido com Paulo. Zaqueu se converteu. E ele provou isso. Causou uma confusão também. E mais uma vez, a gente tem que sair daqui causando confusão. Uma confusão santa. Eu vou ler aqui. Lucas 19, do 1 ao 10. Podem ficar sentados. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. E depois vai dizer que ele era pequeno também. Não sei porquê, mas na Bíblia diz até esse detalhe, era pequeno. Então assim, o que era o publicano, né? Era o cobrador de impostos. Mas ele não era um publicano, ele era chefe dos publicanos. Então é o chefe dos cobradores de impostos. Naquela época eles não eram bem vistos, por quê? Porque cobravam impostos. Assim como hoje nós, no banco, é o que eu mais escuto. O governo está levando meu imposto e não está fazendo o que tem que fazer no hospital, no asfalto, na escola. Então até hoje a reclamação é a mesma. Estão tirando o nosso dinheiro como impostos. Então por isso que ele não era bem visto e chamado de explorador. Este procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Aí eu sempre gosto de trazer para hoje, né? Porque como Deus é um Deus ontem, hoje, sempre, a palavra é a mesma, Ele fez ontem, Ele faz hoje. Então, trazendo essa parte de Zaqueu, vamos
cobrador de imposto, a Receita Federal. Chefe dos cobradores de impostos. Vamos botar que ele era o chefe dos auditores da Receita Federal. Esse cara ganha muito bem. E ali diz que ele era rico, né? Então tá batendo. Aí tu pensa ele, provavelmente tinha lá devia ter um cavalo bem bonito, né? Mas hoje tem, Porsche, alguma coisa nesse sentido. Então pensa ele, hoje eu vou sair um pouco mais cedo aqui da Receita porque vai passar um cara lá na Bento, lá perto da zona do cemitério. E esse cara está dizendo que é filho de Deus. E eu estou curioso, eu quero ir lá ver. Então vou sair antes do meu emprego aqui. Pegou o seu Porsche e veio até aqui na zona do cemitério. Só que tinha uma multidão para ver esse andarilho passando. Porque até então ele se dizia, né, o filho de Deus, mas é que nem hoje, tem aquele Henri Cristo, né? É uma piada, vamos dizer assim, né? Mas e Jesus na época, vocês já pararam para pensar que ele também foi motivo de piada? Então na época não se tinha certo quem era, se era ou se não era. Então chegando ali com o Porsche, aquela multidão, teve que parar o carro não poderia passar. Foi chegando mais perto com o seu terno, que provavelmente era bem caro. Ainda assim não conseguia enxergar, por causa da sua pequena estatura, e teve que subir o pessoal sobe nos muros ali, né, para enxergar quando tem jogo. Aí pensa o cara lá, o chefe dos auditores, parou o Porsche ali com um terno caríssimo, subiu num muro para ver um andarilho passar falando de Deus, pregando, né? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, e o recebeu com alegria. Então a gente vê que Zaqueu não foi ali porque ele era curioso só. Ele foi ali porque, pelo que ele já tinha ouvido falar, ele acreditava que era realmente o Filho de Deus. Porque se não pensa, estou ali, engravatado lá em cima, o andarilho passa e olha, desce aí que eu vou ir na tua casa hoje jantar. O cara vai dizer o quê? Quer se aproveitar de mim, né? Quer ir lá para se aproveitar, imagina, eu não vou deixar esse cara na minha casa. Mas Zaqueu fez o quê? Desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então Jesus já sabia que Zaqueu ia estar ali. E Zaqueu já estava pronto para Jesus. Ele não pensou, ele desceu a toda pressa e com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. É o que acontece hoje em dia, né? A gente tem alguma ascensão ali na vida, o pessoal começa o quê? A murmurar. Mas está fazendo isso de errado. Mas aquele ali não merece. Então isso é comum sempre, né? Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Então, para tu ver, olha o que ele se propôs. Ele era rico, ele já, de pronto, ele viu que o pessoal estava reclamando, porque sabia que ele era uma pessoa de um nível elevado e de posses. Ele já disse: não, metade eu já vou entregar. Pode dar para todo esse pessoal aqui, ó. Divide, não quero. O dinheiro para mim não faz sentido. Eu quero é Deus. Então a metade eu já entrego. E outra, era conhecido como explorador, né? Se eu defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. Ou ele não defraudou ninguém, porque senão acho que acabaria até essa metade que ele ficou. Ou defraudando alguém, ele pagou 4 vezes mais. Então está aqui a conversão dele. O problema é dinheiro? Não é mais. Entrego? Isso daqui não faz sentido. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, mais um exemplo de conversão. Se o problema era dinheiro, agora não é mais, se inverteu, deu tudo. Pensa
Nós em casa hoje, paguei lá todas as guias do imposto de renda que tive que parcelar em 6 vezes. Daí agora bate alguém na casa e vou olhar, opa, o carro da Receita, vamos me levar mais coisa. Caí na malha fina. Chega lá, eles, um envelope com dinheiro. Mas do que é isso aqui? O Zaqueu, o chefe dos auditores mandou. Disse que talvez ali, se tu achar que tem alguma coisa errada, ele está te dando, mas não é da Receita, é do dinheiro dele. Pensa quantas casas não chegou, talvez, esse envelope. Quantos testemunhos, cada envelope é um testemunho, que estava chegando e dizendo, aquele que tu chama de explorador, deu a metade do que ele tinha para os pobres. E a outra metade, ele está dando para quem está dizendo que ele defraudou. Então, mesmo depois desse dia, cada casa que ia chegando esse envelope, ia gerando dúvida, confusão, conversão. Porque eles iam querer saber por que ele está fazendo isso. O que aconteceu? Vão estudar a vida de Zaqueu e vão saber que foi aquele andarilho que passou. Mudou a vida dele. Ou seja, filho de Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Ô, Antônio Jefferson. O pessoal do louvor pode subir, fazer um louvorzinho para nós? Já foram? Já estão ali atrás? Ali está a turma do louvor, achei que... Bora com essas pernas, Davi. Eu queria convidar você que no seu histórico aí já está fazendo uma análise e acha que tem algo que não esteja dando bom testemunho, ou que até você já regularizou, mas a sua fama vem atrás de você e à frente. Eu quero convidar você a vir aqui na frente